Oi, turminha, voltamos para a nossa aula de geografia. Na nossa aula de geografia, vocês irão pegar aí o livro 1 do SAS, no capítulo 5, para que a gente possa dar continuação às nossas atividades, aos nossos conteúdos. Lembrando, procurem um lugar bem calmo, tranquilo. Estejam com o livro 1 de geografia, lápis, borracha, fone de ouvido para me escutar com mais clareza e vamos lá. As páginas serão páginas 152 a 155. E a atividade que vocês farão, e eu vou corrigir lá no Discord, páginas 156 e 157. Então, no nosso capítulo 5, vamos falar sobre governos e cidadanias. Vocês vejam que a gente estudou sobre o quê? Sobre os limites, sobre as divisas, sobre as fronteiras, estudamos, né, sobre a divisão política do Brasil, que ele era dividido, logo no início foi dividido em capitanias hereditárias, mas que com o passar do tempo foram transformando o Brasil, até o que chegar a ser dividido em regiões. 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então, vamos lá. Recapitulando isso tudo, né? Ao longo do tempo, essa divisão política e as unidades político-administrativas, que são os estados, eles sofreram alterações. Mas hoje, você aprenderá que as formas de governar, eleger seus governantes e a divisão de poderes dos governos, elas também foram alteradas. Vejam, por volta do ano aí de 1500, quem primeiro dominou as terras brasileiras foram os portugueses. O que foi que aconteceu? Naquela época, eles eram governados por um rei, o rei de Portugal, que mesmo à distância, era ele quem administrava o território brasileiro. Então, abaixo do rei estavam os donatários das capitanias, aqueles que presencialmente ditavam as regras. Ou seja, quando os portugueses eles chegaram aqui no Brasil, eles perceberam que o Brasil tinha um vasto território e que eles não iam dar conta de explorar o território brasileiro e tomar conta contra as invasões, né, de piratas e de outros países que queriam dominar o país, o Brasil, no caso. Então, o que foi que eles fizeram? Eles acharam melhor dividir o país, dividir o território em capitanias hereditárias e deram essas capitanias hereditárias para algumas pessoas que eram chamados de donatários. Então, eles tinham o quê? Tinham a obrigação de explorar aquela terra e vigiá-la, cuidar dela. E, claro, dar o lucro ao rei de Portugal. Então, lá entre 1822 e 1889, depois que o Brasil se tornou independente de Portugal, o país teve seus primeiros, né, seus próprios imperadores, os primeiros imperadores. O primeiro dele foi quem? Foi Dom Pedro I, e depois Dom Pedro II. Esses imperadores, eles concentravam todos os poderes em suas mãos, e os governantes das províncias eram obrigados a obedecê-los. Então, era o que? A monarquia, onde só o rei é que mandava e as outras pessoas o que? Obedeciam às suas regras. Então, já a partir de 1889, com o fim da monarquia, o poder sobre o território brasileiro deixou de ser só de uma família, pois se instalou no Brasil o modelo republicano de governo. Nesse modelo, o país é administrado por um presidente e por diversos outros representantes locais, como prefeitos e governadores. Então, é a república que é o modo de governo atualmente no nosso país e em vários outros países. Então, mas administrar um país não é uma tarefa simples, e é isso que vocês vão descobrir nesse capítulo. Vejam só, a democracia brasileira. Primeiro de tudo, vamos lembrar o que é democracia. Então, democracia é o nosso atual regime de governo. Nele, a população tem o direito de participar das decisões políticas.
Na democracia, ela propõe melhorias para a comunidade, participando de quê? De partidos políticos, de associação de bairros, acompanhando o que os governantes estão fazendo. A gente tem o quê? O direito, né, de escolher seus candidatos através do voto e candidatar-se a cargos políticos. Então, isso tudo é o que a democracia nos dá. Infelizmente, algumas pessoas não sabem exercer esse poder da democracia. Vamos lá. Então, vejam só, todos nós cidadãos, né, que estamos aí no Brasil, nós temos o quê? O poder de escolher seus candidatos por meio de voto e candidatar-se aos cargos políticos. Propor melhoria para a comunidade, participando de partidos políticos, de associação de bairros, de conselho participativo do próprio município. Acompanhar o que os governantes estão fazendo é de extrema importância, que todos os cidadãos acompanhem para ver se realmente estão fazendo o que ele propôs lá no dia da sua eleição, no dia da sua candidatura. Então, reclamar caso os políticos não estejam trabalhando em favor da coletividade, ou seja, em favor de todos nós cidadãos brasileiros. Então, a mesma população que elege os governantes, ela deve acompanhar e questionar as ações realizadas por eles, caso não estejam sendo tomadas em prol de todos. Então, todo governante que está lá no poder, ele tem por obrigação ver o que é melhor para todos nós brasileiros e não apenas para uma classe. Infelizmente, não vemos isso acontecer, mas não estamos aqui debatendo política, e sim o quê? Sabendo mais sobre isso, sobre os governos e a cidadania. Então, e aí? Ele falou que você pode participar, o cidadão pode participar também de quê? De associação, de bairros, né? Ou de um conselho participativo municipal. Vamos ver o que é isso? Vocês sabem o que é conselho participativo municipal? Vejam só. Então, o conselho participativo municipal, ele está aí no livro de vocês. Antes de falar o que é ele, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a democracia e a cidadania. Vejam só, a cidadania é o exercício dos direitos estabelecidos na Constituição de um país por parte de seus respectivos cidadãos, ou seja, dos indivíduos que compõem a nação. Isso é o quê? Que leis são essas? Que direitos são esses? É o direito do cidadão, dos civis, dos políticos e sociais. São esses direitos. São 3 direitos que são exercidos aí, estabelecidos pela Constituição. São os direitos civis, sociais e políticos. Então, vejam só. Os direitos do cidadão. Enquanto isso, vocês vão pensando que eu quero a resposta de vocês, o que é esse conselho municipal. Quero que vocês me digam lá no Discord. Então, vamos saber um pouquinho aí desses 3 direitos que nós temos como cidadão. Os direitos civis, eles garantem, né, para a gente, para nós, cidadãos, a liberdade de expressar, de escolher a profissão, de escolher nossa religião, de escolher nosso partido político, e etc. E a igualdade entre todos, são os direitos civis. Já os direitos políticos, eles asseguram o direito de participar da política e expressar posicionamentos, votar e ser votado. Já os direitos sociais, eles garantem saúde, educação, moradia, segurança, trabalho, lazer, entre outros, são os nossos direitos. Vejam que a gente tem o quê? Direitos civis, políticos e sociais. Cada um, ele vai estabelecer um direito específico. Vamos lá? Hora de estudar. Gostaria que vocês fizessem aí a página 156 e 157. Aguardo vocês lá no Tirar Dúvidas, que eu quero que vocês me respondam aquela pergunta. O
que é Conselho Participativo Municipal. E, claro, faremos lá também essas 2 páginas que serão de sala. Aguardo vocês lá.